como a gente pode começar a ajudar pessoas que estão, de repente, acostumadas a ler o Novo Testamento, conhecem o Evangelho, são de fato crentes em Cristo Jesus, mas têm uma dificuldade muito grande de fazer as pontes do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Por onde eu começo a orientar essa pessoa, os passos básicos para ver que uma conexão existe real? Acho que uma das coisas você já deu a deixa, né? Uhum. Que é exatamente ver como que o Novo Testamento depende do Antigo Testamento. O Novo Testamento cita o tempo todo, conforme a profecia tal, conforme disse o profeta X. Os especialistas dessa área, né, de como o Novo Testamento usa o Antigo Testamento, falam em vários tipos de uso. Então eles dizem que às vezes o Novo Testamento cita o Antigo Testamento ipsis literis. Você tem ali uma introdução, o profeta Isaías disse isso. Isso aconteceu para se cumprir o que disse o profeta. Isso aconteceu conforme disse Davi. Então às vezes você tem uma introdução e uma citação bem formal. Outras vezes, você tem os autores do Novo Testamento citando o Antigo Testamento de maneira um pouco mais indireta. Eles não fazem essa introdução e nem citam um versículo inteiro do Antigo Testamento, mas você vê que ele está baseado num texto do Antigo Testamento ao escrever, né? E existem algumas vezes que isso é ainda mais sutil, é o que tem sido chamado agora de eco, não é? Você encontra um eco daquele texto do Antigo Testamento no texto do Novo Testamento. Então, uma primeira coisa seria conhecer o Antigo Testamento. Porque quanto mais você conhece o Antigo Testamento, mais você reconhece o Antigo no Novo. Quanto mais você se enche do bom conhecimento dos profetas, dos Salmos, do Pentateuco, você vem para o Novo e aí você começa a ver tantas conexões, tantas coisas, e o quanto que o Novo Testamento é cumprimento. Ele apresenta o cumprimento da mesma história, ele apresenta o desfecho daquela mesma história que estava apresentada desde sempre no Antigo Testamento. Então, preste atenção nisso, preste atenção. Aliás, uma dica muito prática. Atente às notas de rodapé da sua Bíblia. E nem precisa ser uma Bíblia comentada, não é? Eu estou falando daquelas notinhas de referências bíblicas mesmo. Ou seja, tem várias Bíblias que quando a gente, na base dela, tem alguns numerozinhos durante o texto, e na base tem, tipo assim, ó, as referências, o texto tal, versículo tal, não só daquela inter-relação, por exemplo, dos evangelhos sinóticos, mas jogando para vários textos do Antigo Testamento, Novo Testamento. Isso, a maioria das Bíblias tem isso, e o leitor faria muito bem de prestar atenção nessas notas de rodapé e abrir o texto do Antigo Testamento. Vai lá, lê alguns versículos antes, alguns versículos depois, e tenta entender o porquê alguém colocou aquela nota de rodapé. Olha, se começar a fazer isso de maneira sistemática, em pouco tempo você vai entender muito da unidade dos dois testamentos. Nós temos uma Bíblia e uma história, e é importante que todo crente compreenda isso.